Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, vamos fazer um comentário aqui, um vídeo falando sobre alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro. Esse que foi a última rodada antes do Mundial de Clubes. Então, os times que estão lá não jogaram, então, consequentemente, os seus adversários também ficaram sem esse jogo. Então, vai jogar depois, vai ser remarcado. Mas algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Vamos falar do São Paulo. Começando a falar sobre o jogo do São Paulo ontem, o São Paulo que perdeu para o Vasco por 3-1 em casa. O São Paulo que já é questionado, muitas vezes o Beldia é questionado, porque não tem conseguido fazer o São Paulo jogar e desempenhar um bom futebol. O Beldia ontem montou um time. E qual que é a maior crítica aqui, a minha pelo menos, e eu creio que uma boa parte da torcida do São Paulo, é que o Zubeldia, qual que é uma das principais funções do treinador é quando o time ele fica sem um jogador, sem uma outra peça, é você fazer com que esse time consiga jogar e desempenhar um bom trabalho, mesmo faltando aquela peça. Aí você me fala assim, Paulo, mas o São Paulo não está faltando uma peça ou duas, está faltando as principais peças. Mas aí eu te falo, o que o Zubeldia tem feito para melhorar ou para que, se essas peças voltarem e não voltarem bem, como que vai ser a temporada? Quer dizer, então, que não joga mais, porque não tem essas principais peças jogando em alto nível como estava anteriormente. Por exemplo, Lucas Moura, Ferreirinha, Oscar, né? Então, quer dizer, se esses jogadores não voltarem a jogar, então o São Paulo literalmente vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vai cair e sair das outras competições. Eu acho muito complicado, porque o São Paulo, como eu falei, São Paulo tem alguns jogadores que ele poderia ter dado minutagem para esses jogadores, colocar esses jogadores para ganhar experiência, para tentar, porque é uma coisa que a torcida pede. O Rian Francisco, por exemplo, a torcida sempre pede o Rian Francisco. Por quê? Porque é um jogador que surgiu como a principal revelação. Aí tem o Alves também, né? É o meia, já mostrou que tem qualidade. Só que, como são jogadores novos que estão em formação, oscilam demais. Mas a questão da oscilação também é normal, porque se o jogador que já é veterano, que já tem uma certa experiência, às vezes oscila, imagine um jovem que está saindo, está fazendo essa transição do time juniores para o time profissional. Também vai oscilar. Então, isso é muito preocupante. Mas eu concordo que tem que dar tempo, mas o Zubeldia ficou devendo, porque agora o futebol vai ser parado e o São Paulo vai ter o descanso, é claro, precisa ter um descanso, porque o São Paulo, a pré-temporada foi lá para os Estados Unidos, então agora vai descansar uns 14 dias, que foi o que foi informado, né, pela direção, vai descansar 14 dias e após esses 14 dias volta a treinar. Espero que ele consiga, com todo o plantel, com toda a cavalaria, como diz assim o velho Vamp, colocar o time de São Paulo para jogar e jogar bem, porque até agora tem dado vexame e é um atrás do outro. E se continuar assim, vai ter aí, logo quando voltar o Campeonato Brasileiro, vai ter o Flamengo logo de cara. Então, a chance de cair e de entrar na zona da degola é muito grande. O São Paulo que só está a um ponto, São Paulo está a um ponto. Não, São Paulo está no 14º lugar, né? Mas se você for ver a pontuação, o São Paulo está um ponto só à frente, né? Do primeiro time lá da zona da degola, que é o Internacional. Aí o Internacional está com 11 pontos, né? Então, está muito complicado. Agora, por que não falar do Corinthians? Aí vamos falar agora do Corinthians, o Corinthians que contratou o Dorival Júnior que veio para o Corinthians para fazer esse time do Corinthians jogar melhor. O outro treinador, que era o Ramon Dias, saiu contestado pela torcida organizada do Corinthians. A torcida organizada fez uma carta de agradecimento. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu te pergunto, Dorival Júnior está fazendo um bom trabalho no Corinthians? O último jogo do Dorival Júnior pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o
o Vitória da Bahia, o Corinthians empatou em casa em 0-0. O Vitória veio de lá da Bahia e conseguiu levar um empate, levar um ponto precioso. Tão é precioso esse ponto que o Vitória está fora da zona do rebaixamento. O Vitória, que tem a mesma quantidade de pontos que o Internacional e que o Santos, mas está fora da zona da degola. Por quê? Porque empatou com o Corinthians, empatou novamente, né, ontem contra o Cruzeiro que vinha aí, um time que pegou o Flamengo, deu um nó tático no Flamengo, venceu o Flamengo, né, quando todo mundo achava que o Flamengo era o suprassumo, que não ia perder para ninguém. O Cruzeiro foi lá e mostrou que não é nada disso e que pode sim fazer um bom trabalho, e fez. Só que ontem o Vitória é um time chato de jogar contra, né? Tem alguns times aqui do Campeonato Brasileiro que não são aqueles times que têm grandes investimentos, como os grandes aí, né? O próprio Bahia, né? Lá na Bahia, o próprio Bahia tem um investimento muito maior. Aí você vai para São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, o próprio Santos, que mesmo com pouco dinheiro investiu muito em alguns jogadores. Então, o Corinthians precisa voltar a jogar, e o Dorival, ele vai ter esse recesso. É claro que também vai ter umas 2 semanas também de férias, né? Aí você pode olhar e falar assim, poxa, mas que absurdo, o time está, do jeito que está jogando, mal das pernas, ainda vai ter férias. Sim, tem que ter férias, né? Porque o time começou a temporada, fez uma pré-temporada rápida, começou mais cedo, porque tinha pré-Libertadores. Então o Corinthians precisa descansar sim, mas precisa também treinar e voltar a jogar bola, porque aí tem aquela velha questão. Quando para o campeonato no meio do ano, é aquele Deus nos acuda, porque abre a janela da Europa, né, de transferência, de contratação de jogadores, e assim, aí você vê, o Memphis está jogando pela seleção da Holanda, está fazendo gol, está jogando bem, quer dizer, não vai ficar no Corinthians. O Memphis não vai ficar, aí tem o Garro também já mostrou interesse em sair do Corinthians, vai ter uma debandada aí em massa do Corinthians, e assim, vai ser muito difícil esse segundo semestre aí do Corinthians também, viu? O Dorival vai ter muito trabalho, o Dorival já falou que quer novos jogadores, que quer contratação de jogadores, mas quando foi contratado, ele não sabia que o Corinthians estava numa situação assim complicada, e mesmo assim ele, né? Quero jogadores. Como assim quero jogadores? Você vai treinar o que tem, não encontrar jogadores. Então, o Corinthians, que se encontra, né, em 10º lugar, né, cravado no meio da tabela, com 16 pontos, né, empatou ontem em 1-1 contra o Grêmio que é treinado pelo Mano Menezes. O Grêmio também estava mal das pernas. O Mano Menezes, você vê, o Mano Menezes saiu do Corinthians, aí foi pro Fluminense, não ficou no Fluminense, agora tá treinando no Grêmio, e tá indo bem, viu? O Grêmio deu uma recuperada boa depois da chegada do Mano Menezes. Dar continuidade ao trabalho aí, espero que faça um bom trabalho, porque o Mano Menezes também faz tempo que não faz nada, né? É um treinador assim que é contratado muito pelo nome. Então, há alguns medalhões. Quando eu falo medalhões, aqui a gente está tirando a questão de jogadores e indo para técnicos. O cara recebe de 2, 3 clubes e vai, né, trabalhando. Trabalha aqui, fica 6 meses, é demitido, vai trabalhar lá, continua recebendo do clube aqui. Isso é uma loucura, né? E muito dessas questões é por erro da administração dos clubes. Porque como que você contrata um treinador, você não vê o elenco que você tem, o que você precisa, o que você busca. Olha o que o Corinthians fez aí com o Dorival Júnior, né? Contratando o Dorival Júnior, contratou o Ramon Dias, aí agora o São Paulo com o Zubeldia, São Paulo que também não tem condições de contratar jogadores, os times estão tudo enforcado aí com dívidas e mais dívidas, o presidente do Corinthians está afastado, tá um caos. Então, assim,
o Dorival Júnior vai ter que blindar esse time para que ele possa trabalhar e não deixar que influências de fora, né, externas, venham para dentro do elenco e atrapalhem assim o seu trabalho. Mas vai ser difícil, não vai ser fácil não, viu? Agora, quando eu falei há um tempo atrás, e eu falei assim, ó, gente, desses times grandes, o time que eu tô vendo que no início estava uma terra arrasada, um, um time todo bagunçado, o presidente, aí eu sempre coloco a culpa no presidente, porque é ele quem contrata, é ele quem demite, é ele quem pensa no treinador para o elenco, é ele que pensa nos jogadores muitas vezes. Por que eu falo em jogadores? Porque muitas vezes o presidente ele vê uma oportunidade de contratação de um jogador, ele vai lá e contrata, nem sequer pergunta para o treinador. Isso é um absurdo. Quantos jogadores você vê no seu clube que não joga, não tem espaço para jogar, né? Por quê? Porque o presidente foi lá e contratou. Lembra quando o São Paulo uma vez contratou o Falcão, né, que era jogador de futsal? O São Paulo fez o contrato para que ele fosse jogar no São Paulo para fazer essa transição do futebol de salão para o campo. E quem era o técnico na situação, na ocasião no São Paulo, era o Leão. Não sei se vocês lembram que daí o Leão ele tinha dificuldade em colocar o Falcão, porque ele falava, ele dava suas explicações e tudo mais, mas não foi um jogador que foi o técnico que pediu. Então, quando o técnico é um técnico grande, né, um técnico que tem um certo prestígio no clube, ele bate de frente ou não coloca, ou coloca numa situação, né? Vê ontem o Zubeldia quando colocou o Rian Francisco tocou na bola umas 3 ou 4 vezes e teve a oportunidade e fez um golaço ontem. Mas foi assim, sorte que eu digo assim, no sentido dele estar ali, pegar a bola e chutar, que é muito bom, o Rian Francisco, mas o treinador, aí, quando eu estou falando disso daqui, para falar do treinador do Santos, né? O Santos, que o presidente Santos demitiu o Caixinha, depois demorou uma eternidade para contratar, aí contratou o Kleber Xavier. Kleber Xavier, que era assessor do Tite, né, veio com o filho do Tite, com todo o elenco ali, com toda a comissão técnica do Tite, e foi treinar o Santos. E o Kleber Xavier, Cleiton Xavier, ele tá treinando muito bem, viu? Ele tá fazendo um trabalho bom no Santos. Eu já havia falado já um jogo aí anterior, né? Até o Santos perdeu o Botafogo. Eu achei que foi assim, foi foi a derrota mais sofrida da rodada, né, da última rodada, né, a última que eu falo foi ontem, né, mas a que antecedeu essa última rodada, e eu falo isso muito porque o Santos jogou muito melhor, criou muito mais oportunidades, e não sei o que vocês pensam, mas é interessante quando você vê que o time ele cria, ele não faz, mas ele cria jogadas, ele vai criando situações, oportunidades, não faz, mas ele está criando. É ruim quando o time ele não cria nada, às vezes não bate-rebate, faz um gol, e ele vai camuflando, né, situações que estão ali, mas que a pessoa não vê, por quê? Porque venceu, empatou, e quando o time perde, e que você vê que o time foi muito. Porque para mim o Santos ali contra o Botafogo foi muito superior ao Botafogo. Só não foi mais porque perdeu por 1-0 ali, né, por uma infelicidade. Mas voltando a falar do Santos ontem, o Santos ontem fez um belíssimo jogo ontem. Foi um jogo assim com um J maiúsculo, um jogão mesmo. Ganhou lá em Fortaleza, né, ganhou por 3-2 do Fortaleza. Empurrando assim, o Fortaleza lá para a zona da degola e saindo, né? Empurrou o Internacional, deixou todo mundo lá e saiu. Então, o Santos que até a próxima rodada após o Mundial, né? Está lá, fora da zona da degola, tem que subir, começar a crescer. Eu sempre falei aqui, eu falei em outros vídeos, falei assim, o Santos não é para estar na situação que está, tem a sua história, tem todo o glamour do Santos, o Santos que criou, né, aquele que é eternamente aí o rei do futebol. Eu falo rei porque hoje, você há de concordar comigo que é muito mais fácil hoje você jogar futebol do que antigamente.
Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, mas antigamente o futebol era mais lento. Olha que besteira que tá falando. Você precisa ver o tipo de câmera que tinha também, né? E outra coisa, antigamente não tinha esse monte de câmera que tem hoje. Se você encostar no Messi, se você encostar no Cristiano Ronaldo, se você encostar no Neymar, esses grandes jogadores aí que ainda estão em atividade, a câmera vai te caguetar, ó. Tá dando uma cotovelada, deu uma pancada ali. E você vai. O adversário que fizer isso aí vai sofrer as penalizações. Antigamente não tinha nada disso. O centroavante tinha que se virar nos 30, literalmente. Por quê? Porque o cara estava jogando ali, não tinha câmera, às vezes o cara levava uma pancada, tinha que se levantar, voltar a jogar. Quantas vezes, né? E voltando a falar do Santos, porque tudo isso é para falar do Santos. O Santos ontem venceu o Fortaleza. Parabéns ao Santos. Eu falei também que o Santos é um time que está crescendo. Se você observar o futebol do São Paulo, do Corinthians e do Santos, para mim, o que melhor apresentou um crescimento, uma evolução, foi o futebol do Santos. Pode olhar. O futebol do Corinthians continua ruim, o futebol do São Paulo péssimo. São Paulo, nesse último jogo aqui que perdeu para o Vasco, eu salvo ali 2 ou 3 jogadores ali que jogou o jogo inteiro. Jogo péssimo, jogadores muito mal e muito mal escalado também. Então, tá uma bagunça. O São Paulo tá uma bagunça, o Corinthians também deu uma pequena melhora, o Corinthians ontem, mas tá uma bagunça também. Você vê que tem jogadores ali que precisa espirrar, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, né? Do Santos parece que algumas pessoas já estão saindo, né? Parece que não vai renovar contrato, então que não renove, que vá viver a sua vida em outro lugar, que vai fazer sucesso em outro lugar, e se tiver que ficar, tem que jogar bola, tem que mostrar trabalho, não é só ficar por ficar e nem ficar por nome. Já teve o Soteldo que foi embora para o Fluminense, maravilha, que vá com Deus, né? É assim que funciona, né? Assim que funciona. Uma empresa tem que funcionar assim, né? Tudo bem, os clubes não são empresas, mas empresa é assim, fica quem dá resultado. Não deu resultado, tchau, né? Não adianta ficar com um jogador só porque tem nome, só porque fez história em algum momento no clube. Isso é tudo errado, tudo balela. Porque você pega um jogador que viveu um tempo lá atrás remotamente e agora não joga mais nada, e aí você vai manter o cara? Situação difícil. Agora, já que eu estou falando aqui sobre o Fortaleza, esses jogadores do Fortaleza, né? O presidente do Fortaleza tinha que fazer uma limpa, viu? Fazer uma limpa, porque o que eles estão fazendo é brincadeira. Tem que contratar jogadores novos. Eu sempre defendo essa tese. Você pode ter um jogador, como lá no Vasco ontem tinha o Coutinho, que é um jogador que fez ontem 33 anos e foi presenteado com aquela belíssima vitória contra o São Paulo, mas você tem um jogador ou outro, você não pode ter 5, 6 jogadores como o Fluminense tinha quando o Diniz estava treinando o Fluminense. Por isso que aí chega uma hora que você não aguenta, não tem perna, o time não tem perna. O futebol hoje é muito dinâmico. Se você pegar e colocar só jogadores de uma certa idade, o futebol você não consegue ganhar. Aí tá lá no Fortaleza vários jogadores acima da idade, tem que tirar tudo, viu? Tira tudo, coloca tudo à venda, empresta, vai para outros clubes. Tem que ir um para um clube, outro para outro, até para não estragar o outro clube. Mas tem que tirar, porque é um absurdo o que está acontecendo com o Fortaleza. O Fortaleza, que nos últimos anos protagonizou grandes jogos e agora está aí, ó, né? Com essa dificuldade imensa. E essa dificuldade se passa muito pelo tipo de jogador que o Fortaleza tem hoje. Então, tem que fazer uma renovação, tem que fazer uma reestruturação do clube, é isso que eu penso, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, foi um vídeo mais extenso, falei sobre aí os jogos aí, né? Falei sobre São Paulo, Santos, Corinthians, Fortaleza, Internacional, então um vídeo mais longo, mas se você chegou até aqui, agradeço aí a sua paciência, né, por estar aqui nos ouvindo. Então deixe o seu comentário também, quero ouvir
saber o seu comentário, te conhecer também. E não esqueça de deixar o seu like, se possível, se inscreva no canal, dá esse apoio aqui para que a gente possa continuar o nosso trabalho aí e chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos no canal, tá bom? Até mais.